O Bahia Meio-Dia chega agora com as notícias da região. Boa tarde para você. Hoje é dia do quadro Oportunidade, tem muitas vagas de emprego. E o Bahia Meio-Dia desta quarta-feira destaca também: levantamento do IBGE mostra que a renda familiar dos baianos em 2019 ficou abaixo da média nacional. O rendimento domiciliar per capita médio dos baianos em 2019 foi de R$ 912,81, o que representa um crescimento de 8,5% em relação ao ano de 2018. Apesar disso, ficou abaixo da média nacional, que é de R$ 1.439. Índice de infestação do mosquito Aedes aegypti em Vitória da Conquista dobrou em relação ao último levantamento feito em 2019. Resultado muitas vezes do descuido da população. Aqui a gente encontrou, olha só, copos plásticos, garrafas, sacolas e até, olha, essas vasilhas aqui que quando acumulam água acabam se tornando criadouros do mosquito Aedes aegypti. Mas muita gente dá bons exemplos. Água sanitária, eu boto nas plantinhas, no pedaço onde não tem sujeira. Aí é lavado todo dia, não deixo o vaso com água, só deixo lá do vaso destampado. Essas e outras notícias a partir de agora no Bahia Meio-Dia. E a gente começa falando de economia. A renda familiar dos baianos em 2019 ficou abaixo da média nacional, menor inclusive do que o valor do salário mínimo. Foi o que apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Realidade que é percebida no dia a dia pelas famílias que encontram dificuldade para cobrir as despesas e compromissos mensais. Nas ruas de Vitória da Conquista, a insatisfação com a renda familiar só aumenta. Está difícil, não só para mim, mas para todos os brasileiros, né? Inclusive quem é aposentado, no nosso caso, que ganha pouco. A aposentadoria é muito pouca, mas no caso, para a gente que está aposentado, dá para sobreviver um pouco. E aqueles que nem têm, né, nem são aposentados, pior fica. Está tudo muito caro, a vida está muito difícil para todo mundo. E essa dificuldade é sentida principalmente nos estados do Nordeste, onde a renda é mais baixa se comparada ao restante do país. O rendimento domiciliar per capita médio dos baianos em 2019 foi de R$ 912,81, o que representa um crescimento de 8,5% em relação ao ano de 2018. Apesar disso, ficou abaixo da média nacional, que é de R$ 1.439. Em 2019, 12 estados brasileiros registraram média da renda domiciliar per capita menor que o salário mínimo. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional PNAD. É uma pesquisa que a gente vai em vários domicílios do país, não chega em todos, né? Não é censo. A gente faz perguntas sobre educação e sobre rendimento dos moradores, além de outros suplementos também que a gente faz de vez em quando. E a gente divulga esses dados, alguns dados são divulgados trimestralmente, outros mensalmente e outros anualmente. A pesquisa leva em consideração a renda mensal de todos os moradores da casa. A gente pergunta nos domicílios o rendimento total dos moradores, rendimento de trabalho, aposentadoria, Bolsa Família, rendimento de poupança, todos os rendimentos que tem no domicílio e divide pela população. Segundo esse economista, a pesquisa é importante para corrigir algumas distorções. A pesquisa ela existe justamente para poder mensurar renda que existe, mas que não é formal. Então, os órgãos oficiais do governo não têm acesso a essa renda. Com isso, a renda tende a ser divulgada um pouco mais baixa. Então, para corrigir essas distorções de rendimentos que são pagos, mas que não são declarados ou que não são oficiais, foi criada a pesquisa por amostra de domicílio continuada. Todas as pesquisas nossas do IBGE retratam o país, né? Então, é o conhecimento que faz com que o governo saiba onde trabalhar. E com a economia das famílias cada dia mais apertada, a dica é empreender e ser criativo. Buscar dentro da sua realidade, dentro da atividade, dentro da sociedade, do meio em que ele vive, alguma atividade que ele possa obter renda. Então, produzir algum bem, prestar algum tipo de serviço, qualquer serviço que seja, ainda que informal. Por menor que seja, ele vai contabilizar, vai servir para a elevação do nível de renda. Amanhã, aqui em Vitória da Conquista, vai ser realizado o Fórum de Integração da BR-116 e Comunidades. Esse encontro vai ser no auditório do SEMAI. O repórter Edson Nunes tem informações para a gente sobre isso. Edson, importante esse fórum
que vai tratar de uma das principais rodovias da região, do país, e que aqui na nossa região passa por várias comunidades e acaba causando muitos acidentes. E muitos desses acidentes por falta de estrutura e segurança. Esses problemas devem ser tratados nesse fórum? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Luan. Muito boa tarde para quem está em casa acompanhando o Bahia Meio Dia. Sim, esses problemas devem ser tratados nesse Fórum de Integração da BR-116 e comunidades. A construção de passarelas e também da duplicação da BR-116. Mas para falar um pouco mais sobre essas demandas, sobre essas mudanças, eu converso agora com Carlos Bonini, ele que é gerente de relacionamento da Via Bahia. Carlos, muito boa tarde para você. Um importante fórum para discutir demandas e necessidades do sistema rodoviário e também da comunidade. Boa tarde, sim, é uma parceria da Via Bahia com o município de Vitória da Conquista. Essa iniciativa é importante para a gente explicar como é que está a questão da revisão do contrato, que é algo que a NTT tem demorado muito, já há 4 anos, para realizar essa revisão, que é um direito da concessionária e uma obrigação da agência. Ela cancelou por várias vezes e a última vez agora em definitivo, no fim do ano passado, emitiu uma resolução e cancelou a revisão arbitrariamente, ou seja, cancelando uma obrigação. Nós entramos com a arbitragem agora já iniciada para tratar dessa obrigação da agência em fazer a revisão do contrato, para trazer importantes obras como a duplicação do trecho de Vitória da Conquista, os viadutos importantes, o anel viário de Vitória da Conquista, as passarelas, os trechos urbanos, as construções importantes no município. Então nós queremos trazer esse status para as comunidades e sociedade civil do município, para que não fique só na expectativa, mas que tenham conhecimento e participem da revisão do contrato. Muitos acidentes, muitas mortes acabam acontecendo nesse trecho da BR-116. A sociedade, a comunidade clama pela duplicação. É necessário, é importante e depende mais de quê? É isso, por isso que nós estamos aqui, clamamos pelo apoio da comunidade. Nós queremos também que a comunidade junte-se a nós nessa nossa luta para que a agência faça a revisão do contrato, e queremos explicar no detalhe quais são as nossas tratativas e por que é tão importante realizar essa revisão do contrato, para que as importantes obras ocorram e, como você disse, reduzir acidentes e melhorar ainda mais a mobilidade e o conforto de quem trafega pelas rodovias administradas pela Via Bahia. Nesse contrato, Carlos, de concessão da concessionária, tem um dispositivo que permite adequação e também ajustes, né? Sim, positivo. Existem vários dispositivos, um deles é a revisão do contrato. E esse caráter amanhã do fórum tem um caráter colaborativo, a comunidade pode ajudar. E o que vai ser discutido amanhã? O que pode ser levado para frente? Nós vamos explicar toda a revisão do contrato, como está, quais foram os impactos, o que estamos fazendo, e ao final vamos abrir para discussão e participação da comunidade. Só lembrando, Luan, que esse evento amanhã, a reintegração da BR-116, o Fórum de Reintegração da BR-116 e também comunidades, acontece amanhã no auditório do SEMAI, às 9 horas da manhã, e toda a comunidade é convidada a participar. Carlos, muito obrigado pelas explicações, muito boa tarde para você. Retorno com você no estúdio, Luan. Tá certo, Edson, muito obrigado pela sua participação. Tá aí Edson Nunes conversando com o gerente de relacionamentos da Via Bahia. Agora a gente fala sobre tempo, que está abafado em Vitória da Conquista, com sol, variação de nebulosidade. Aqui a imagem lá do alto da serra, a gente vê muitas nuvens aqui em Vitória da Conquista. O céu está nublado, aquelas faixas de luz bem pouca, o pessoal está sentindo um calor, ainda não esfriou aqui na cidade, a gente está aí no verão. De madrugada até fez um tempo um pouco mais ameno, agora 27 graus. A gente dá uma olhada também como está o tempo na Praça Vitor Brito, centro de Vitória da Conquista. A gente já consegue ver aí que tem muitas nuvens no céu da cidade. Essas nuvens que devem continuar, existe até possibilidade de chuva, é o que a gente vê agora no mapa. Nesta quarta-feira, o céu fica parcialmente nublado em Vitória da Conquista e pode chover agora à tarde. A temperatura fica entre 17 e 32 graus. Na quinta, o sol aparece entre muitas nuvens e também tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros marcam a mínima de 19 e a máxima de 28 graus.
Possibilidade de chuvas isoladas na sexta-feira. A menor temperatura fica em 19 e a máxima não passa dos 30 graus. Meio-dia e 41, agora a gente faz um alerta. O índice de infestação predial do Aedes aegypti em Vitória da Conquista dobrou em relação ao último levantamento realizado em 2019. O percentual atual é de 6,6%, muito acima do tolerado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Os agentes de endemias dizem que nem todo mundo segue as orientações para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. Tá vendo essa larva aqui? Em água parada, suja ou limpa, ela se transforma no mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Em Vitória da Conquista, o índice de infestação do município atualmente está em 6,6%, considerado de alto risco pelo Ministério da Saúde. Número que dobrou em relação ao último LIRA, levantamento de índice rápido para Aedes aegypti, realizado no ano passado. Nós temos a combinação de período chuvoso, né? Nós temos também um período mais quente do ano. Isso faz com que os mosquitos se proliferem mais. Porém, tem aquele pequeno detalhe que a população pode se atentar, né? Que é vedar as caixas d'água, especialmente aquelas de nível de solo. Nós temos hoje cerca de 80% de prevalência de positividade, ou seja, de focos, nas caixas que estão a nível de solo. Esse descuido é percebido também em locais públicos. É o caso dessa praça aqui onde a gente está, a Praça Desembargador Mármore Neto, conhecida como Praça do Boneco. Aqui a gente encontrou, olha só, copos plásticos, garrafas, sacolas e até, olha, essas vasilhas aqui que quando acumulam água, acabam se tornando criadouros do mosquito Aedes aegypti. Ainda aqui no bairro Brasil, encontramos esse terreno baldio. A moradora dessa casa ao lado reclama. Ela acredita que a irmã acabou pegando dengue por causa da falta de limpeza e das condições favoráveis ao mosquito encontradas aqui. A senhora disse que já procurou os donos aí do terreno, mas abandonaram. Abandonaram, eles não vêm. E quando a gente procura ele fica assim, um pouco nervoso, fala que não está prejudicando em nada e que ele não limpa não. E que ninguém vai dar, que não adianta procurar ele, nem prefeitura, nem nada, que ele não vai limpar isso aí. Dona Nilza sempre cuida da casa dela, recebe os agentes de endemias e acata todas as instruções que eles passam. Quando ficar vasilha de água aberta, ficar muito acumulada há muitos dias. Os caqueirinhos sempre sequinhos, quando mora, tira água. Dona Judite recebe os agentes com alegria. Ela já é cuidadosa, mas faz questão de saber se está fazendo tudo certo em casa. Água sanitária, eu boto nas plantinhas, no pedaço onde não tem sujeira. Aí é lavado todo dia, não deixo o vaso com água. Só deixo lá do vaso destampado. Mas nem sempre os agentes são recebidos nas casas. Vanusa conta que ainda encontra muita resistência para entrar em algumas residências. A gente tem muita dificuldade nesse sentido, né, de estar orientando o morador, o que deve ser feito, tampar a caixa d'água. Porque assim, hoje eu passo a informação. Olhei, tratei a caixa d'água, informei o que está errado, né, tem que deixar a caixa d'água fechada. E aí, quando a gente volta para fazer a próxima visita, tá do mesmo jeito ou pior. Aí fica difícil para a gente poder ter um controle, né? Pois é, para vencer essa batalha é preciso todo mundo lutar junto. Todos precisam combater o mosquito Aedes aegypti. Precisa que a população, de fato, esteja consciente. Combater a dengue é um papel de todos, né? Os nossos agentes passam, fazem o trabalho, nós temos incansavelmente buscado fazer esse trabalho, conscientizando a população de uma forma geral, em escolas, em unidades de saúde, no dia a dia, e a população precisa vestir a camisa do controle da dengue. Isso mesmo. A Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista divulgou um boletim descartando os 5 casos suspeitos do coronavírus aqui na cidade. Segundo a Secretaria, os exames tiveram resultado negativo. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, CESAB, o estado já tem registrados 61 casos suspeitos da doença. 41 já foram descartados e 20 ainda estão em investigação. Além de Salvador, já houve casos suspeitos em 11 cidades do interior do estado: Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Lençóis, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista.
A seguir, oportunidade de emprego são as vagas oferecidas pelo mercado de trabalho. 12h46, a gente volta já. De volta com o Bahia Meio-Dia, moradores de Iguaí estão assustados com a violência. No mês de fevereiro, 6 pessoas foram assassinadas, o que representa um aumento de 500% no número de homicídios registrados no município. A repórter Ariela Bonfim está em Iguaí e ao vivo tem informações para a gente. Boa tarde, Ari. Oi, Luan, boa tarde. Boa tarde para você que acompanha a gente. A gente fala aqui do centro da cidade de Iguaí, que fica a 115 quilômetros de Vitória da Conquista. Olha, Luan, por aqui o clima na cidade é de insegurança e medo. A gente conversou com alguns moradores agora mais cedo, produzindo uma matéria que deve ser exibida ainda hoje no BATV, e o pessoal disse que aqui depois das 6 horas da noite todo mundo se recolhe em casa com medo, principalmente por conta do último mês aí que foram registrados 6 homicídios na cidade. A gente tem um comparativo desse mesmo período de janeiro até início de março aqui com relação ao ano passado. O ano passado foi um homicídio registrado nesse período, esse ano já são 7. Então, com relação ao período, já é um aumento de 600%. Então, o pessoal está bastante inseguro, com medo. Conversamos com alguns comerciantes que, inclusive, disseram também que agora, né, quem trabalha à noite sentiu uma queda de pelo menos 40% aí no fluxo de pessoas, principalmente por conta dessa insegurança, porque aqui a criminalidade tem a ver com o tráfico, certo, Luan? Segundo a polícia. Inclusive, a gente procurou a polícia também para conversar com a gente e eles enviaram uma nota dizendo que estão intensificando as ações aqui de combate ao crime na cidade de Iguaí. Eles disseram que estão com 2 operações funcionando de segunda a domingo aqui na cidade, a Operação Varredura e também a Operação Saturação. São operações em que as viaturas vão para as ruas, né, fazem rondas, inclusive com apoio de outras viaturas de outras cidades vizinhas também, fazendo a abordagem e também intimidando as pessoas com relação ao crime nas ruas. Também a Rotan e a Rondesp estão atuando com patrulhamento aqui na cidade, fazendo a abordagem. Então, pessoas já foram presas e houve apreensão também de drogas e armas. Eu volto contigo. Valeu, Ari, muito obrigado pelas informações. 6 homicídios registrados em fevereiro em Iguaí, um número igual ao registrado em 2014, que foi também só 6 em um ano. Vamos voltar a falar de tempo? Vamos ver como é que fica o tempo em algumas cidades da região. A gente volta para Iguaí, a gente percebe muitas nuvens, mas está fazendo bastante calor na cidade. 33 graus neste momento, com sensação térmica de 35. Vamos ver no mapa como é que fica a previsão para Iguaí, Livramento de Nossa Senhora e Guanambi. Em Guanambi, a quarta-feira segue com sol entre nuvens pela manhã, mas com aumento de nuvens e possibilidade de chuva. A temperatura fica entre 22 e 32 graus. Céu parcialmente nublado em Livramento de Nossa Senhora, mas sem previsão de chuva. Oscilação térmica entre 22 e 32 graus. Céu com muitas nuvens também em Iguaí, mas sem possibilidade de chuva. Variação entre 20 e 34 graus. Uma quarta-feira com muitas oportunidades de emprego. Se você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, anote aí, boa sorte. Uma empresa de recursos humanos tem 5 vagas de emprego para vendedoras com ensino médio completo, experiência comprovada e conhecimento em informática. 4 vagas para salgadeiras com experiência com salgados, cozinha e organização de bandejas. 2 vagas para gerente de loja de varejo com ensino superior completo em administração e experiência na área. 1 vaga para auxiliar administrativo, contas a pagar e receber, superior completo em administração ou ciências contábeis e experiência comprovada. 1 vaga para barbeiro com experiência comprovada, cursos na área e disponibilidade de horário. 1 vaga para gerente de vendas com superior completo em administração e experiência com gestão de negócios. A empresa fica na Avenida Olívia Flores, número 24, bairro Candeias, Vitória da Conquista. E no próximo bloco tem mais vagas de emprego aqui no Bahia Meio-Dia. E ainda, estudos mostram o potencial de Vitória da Conquista para a produção de eucalipto. Agora são 12h52, a gente volta já.
De volta com o Bahia Meio-Dia, a região de Vitória da Conquista se destaca na produção de café, mas estudos têm mostrado que o município tem grande potencial para a plantação de eucalipto de forma sustentável. Isso mesmo, vamos voltar a falar com o repórter Edson Nunes. Edson, a proposta é diversificar o agronegócio aqui na região, não é isso? É isso mesmo, Luan, tornar o agronegócio cada vez mais forte aqui em Vitória da Conquista. Para falar sobre esse assunto, converso agora com Itamar Figueiredo, ele que é presidente do movimento Pró Conquistas. Itamar, muito boa tarde para você. É isso, né? Fomentar o agronegócio aqui em Vitória da Conquista. Com certeza. Inclusive, essa semana, né, teve um grande evento sobre o agronegócio, onde o presidente do Banco do Nordeste veio aqui confirmar e dizer assim, o banco está a fim de financiar o agronegócio em Vitória da Conquista e região. Conquista tem um potencial ainda de 150 mil hectares a ser plantado, né? E hoje essa madeira ela pode ser usada tanto na produção de óleo como na produção de estofados, né? E também morões, cercas e o próprio carvão. Vitória da Conquista do café, também do eucalipto? Também pode ser do eucalipto, né? Já existe 50 mil hectares plantados, como eu estava falando, e agora eu acho que é mais uma oportunidade que os investidores, né, os donos de propriedade, possam vir tomar esse dinheiro no Banco do Nordeste. Eu não sou Banco do Nordeste, mas o presidente esteve aqui para dizer que realmente tem linha para isso. Agora, Itamar, é uma semente que está sendo semeada, né? É, exatamente. Tem um potencial grande, como tem outros potenciais. Tem a pitaia, tem um umbu gigante, tem o próprio morango, o abacate, que pode ser tranquilamente produzido aqui em nosso município. Como é que você vê hoje a questão do agronegócio e essas potencialidades hoje no município? Eu vejo como como boas perspectivas para que a gente possa realmente ter outras fontes de renda, outras fontes de investimento em nosso município. Conversar com o Itamar e não citar também a questão do biscoito também seria complicado. Itamar, o biscoito também é uma questão importante que tem levado e vai levar o nome de Vitória da Conquista para bem longe, né? Com certeza. A nossa primeira feira do biscoito já está prevista e vai acontecer no início de agosto, já como um esquenta aí para o Festival de Inverno. E nós estamos trabalhando na cadeia produtiva, estamos escolhendo o melhor local, o melhor espaço e com certeza vai ser a primeira feira dos biscoitos de uma série que vai acontecer consequentemente todos os anos em nosso município. Eu queria que você falasse sobre a atuação e a função do movimento Pró Conquistas, né? Você que é presidente desse movimento, um movimento que luta pela valorização econômica da cidade. Ele é um movimento propositivo, nós representamos as instituições empresariais da cidade organizadas, todas aquelas que estão estruturadas, pensando no empreendedorismo, no desenvolvimento sustentável de nosso município, porque eu acho que a sociedade organizada ela precisa se manifestar, ela precisa participar do desenvolvimento da nossa terra. Agora, está aberta a opiniões, sugestões, a colaboração da comunidade. Né? Claro, nós somos políticos, mas não somos partidários. Todo mundo que tiver um bom projeto para o desenvolvimento do nosso município pode chegar que o movimento Pró Conquista vai estar de braços abertos aguardando a sua participação. Muito obrigado pela entrevista, muito boa tarde novamente para você. É isso, Luan, volto no estúdio com você. Valeu, Edson, tá aí. Eucalipto, café, umbu, os potenciais da nossa região são muitos. E agora a gente volta a falar de mercado de trabalho. Tem mais vaga de empregos oferecidas nesta quarta-feira. Tem oportunidades em várias áreas. Veja aí. Uma empresa de recursos humanos oferece 2 vagas para profissionais de serviços gerais com experiência, 2 vagas para cozinheira para residências, 1 vaga para cozinheira de restaurante, 1 vaga para ajudante de cozinha também de restaurante, 1 vaga para confeiteira de padaria experiente, 1 vaga para empregada doméstica com experiência, 1 vaga para atendente comercial, 1 vaga para vendedora com experiência, 1 vaga para atendimento comercial sexo masculino com experiência na área, 1 vaga para lavador de veículos, 1 vaga para vendedor interno com experiência, 1 vaga para office boy, 1 vaga para estoquista experiente, 1 vaga para garçom com experiência. Os currículos podem ser apresentados na Praça Barão do Rio Branco, número 94, sala 102A, Centro de Vitória da Conquista. Uma empresa dispõe de 2 vagas de emprego para montador de vidro temperado com experiência na área e carteira de habilitação categoria B. Os candidatos podem entregar o currículo na Avenida Jorge Teixeira, número 29, lojas 12 e 13, edifício Candeias Medical Center, Vitória da Conquista. Agora vamos falar de matemática, mas de uma matemática esportiva.
No Campeonato Baiano, o Vitória da Conquista está numa situação complicada. Será que os números podem dar esperança para uma classificação? E só mesmo um matemático para destrinchar essa situação. Foi o que a gente fez. Procurou um matemático para saber o que dizem as estatísticas, porque se depender só de gols, o bode anda um pouco cabisbaixo. Até aqui, 6 jogos, 2 derrotas e 4 empates. O Vitória da Conquista ainda não venceu no Campeonato Baiano. Esse é o cenário real. No cenário ideal, para o técnico Elias Borges, a coisa seria muito diferente. Dentro da matemática que a gente tem feito no dia a dia, com erro de arbitragem e também, claro, uma parcela nossa também perder esses gols, nós estaríamos ali bem próximo de Bahia e Vitória, né? Estaria numa situação confortável. Hoje o Vitória da Conquista é o 8º na tabela e nem é o time com a pior defesa da competição. Depois do Bahia, é o que menos sofreu gols. Mas o técnico entende que mais do que não levar, faltou fazer gols para que a situação fosse diferente. Infelizmente, esse ano o gol está meio difícil de sair, né? Apesar de termos 2 artilheiros aqui dentro da nossa equipe, do elenco, mas infelizmente, realmente, eles não têm acertado o pé na hora da finalização. Faltam 3 jogos para o fim da primeira fase da competição. A zona é de risco para o Vitória da Conquista. O time tem 4 pontos, está à frente do Docimel e do Jacobina. E segundo esse professor de matemática, na próxima partida, o time já pode eliminar os riscos de rebaixamento. Para fugir do rebaixamento já na próxima rodada, eu preciso ganhar em casa, do Flu de Feira. E com relação aos outros resultados, eu precisaria torcer para que o Docimel perca e para que o Jacobina, no máximo, empate. Com esses resultados, ele escaparia do rebaixamento já na próxima rodada. A gente já percebeu que dá para fugir do rebaixamento. Agora, será que dá para o Vitória da Conquista se classificar? É difícil, mas não é impossível. Para isso, o time precisa vencer as próximas 3 partidas e torcer para que Vitória e Bahia façam o mesmo. Já o restante dos times do campeonato precisam empatar para que o Vitória da Conquista consiga se classificar. E empate é uma coisa que tem acontecido bastante no campeonato esse ano. E a gente observa que o Conquista, apesar de ter apenas 4 pontos, né, mas ele não está fazendo um campeonato tão ruim. Porque de 6 jogos ele empatou 4, perdeu apenas para os grandes, que foram Bahia e Vitória. Se você observar na tabela, a gente tem times com 10 pontos que empataram 4 também, só que tiveram 2 vitórias. O que está faltando para o Conquista nesse campeonato é isso, um pouco mais de vitórias. Ou seja, não dá para desistir agora, tem que ter confiança e começar a fazer gols. O técnico confia nessa possibilidade de classificação. Eu acredito que o Conquista, fazendo um golzinho nesses 3 jogos aí que resta ainda, a esperança ainda de classificação ela existe, até porque matematicamente nós estamos ainda em condições de classificar. Dá para jogar muito, não dá para jogar a toalha agora, o time tem que jogar, ganhar os próximos 3 jogos e torcer por outros resultados. É isso aí, não pode desistir mesmo. O próximo jogo do Vitória da Conquista, como a gente já falou na reportagem, é domingo no estádio Lomanto Júnior contra o Fluminense de Feira. Depois tem um jogo fora de casa contra o Juazeirense e encerra essa primeira fase do Campeonato Baiano contra o Jacobina dentro do estádio Lomanto Júnior, diante da torcida. E aí aproveitar essa oportunidade para fazer gols e começar a ganhar no campeonato. O Bahia Meio-Dia está terminando por aqui. Para rever nossas reportagens, basta acessar g1.com.br/Bahia. Fique agora com o Globo Esporte. Boa tarde e até amanhã.